Jiraiya caiu de cabeça para baixo, rolando de pé depois de apenas alguns giros, mas seus pés foram varridos debaixo dele antes mesmo de seu peso ter tempo para se acalmar. Uma mão firme agarrou as costas do seu kimono e o jogou no chão. Os dentes de Jiraiya estremeceram quando ele sentiu as costas ricochetearem na madeira que estava por trás do Gamaguchi Shibari, e o rosto impassível de Gohan estava acima dele, a mão achatada, uma lâmina que ele iria enfiar no estômago de Jiraiya e provavelmente matá-lo. Uma forma escura varreu Gohan e o jogou para longe, exatamente como Gohan havia feito com Jiraiya. O sábio se levantou obrigado, ele resmungou, de má vontade, para seu parceiro improvisado Shia Itachi, desaparecido Nin, açougueiro de um clã inteiro, atualmente procurado, e um membro da secreta Akatsuki, assentiu, poupando Jiraiya apenas um rápido olhar antes de retornar seu olhar aprimorado para Sharingan em Gohan, que já estava de pé e trotando em caminho em ritmo acelerado, precursor de uma cobrança total. Gohan de repente começou a correr e desapareceu. Jiraiya girou em um palpite, confiando em Itachi para cuidar de suas costas. Se o palpite do velho se provar errado, não foi Gohan estava atrás de Jiraiya, o punho já a meio caminho do rosto do velho. Jiraiya evitou o golpe. Ele sabia que o bloqueio quebraria os braços em pequenos pedaços. Seria como tentar parar um jutsu de Dr. Baixo. E dentro da guarda de Gohan, Jiraiya descarregou, esmagando uma rápida batida dupla na parte dura do garoto. Os socos foram aprimorados no chakra e Gohan se fechou, olhos cegos com o que poderia ter sido surpresa ou poderia ter sido uma reação instintiva. Jiraiya não tinha muita certeza. Jiraiya bateu o topo do pulso na mandíbula do garoto, balançando-o para trás. Um pé empurrou suas costas. Itachi pairou no ar, jogando uma saraivada de shuriken no garoto inconsciente. Foi uma greve a queima-roupa. Você teria dificuldade em encontrar um shinobi que pudesse se esquivar com o tempo, mas Gohan não era um ninja e seus movimentos não eram seus. Ele desapareceu. Uma mão apoiou-se nas costas do sábio. Jiraiya lançou um olhar de seu ombro. Gohan estava de costas, segurando o corpo no alto com uma mão, os dois saltos brilhando no queixo de Itachi. Jiraiya girou, tirando o apoio de Gohan e enfraquecendo o golpe. Itachi bateu no topo de Gamaguchi Shibari de qualquer maneira, mas o jutsu carnudo amorteceu seu impacto, permitindo que o traidor Uchiha caísse silenciosamente suavemente no chão. Jiraiya usou o momento de seu giro para lançar outro golpe de martelo em Gohan, mas o adolescente de cabelos loiros o bloqueou com a palma da mão aberta, torceu a mão aberta e desviou o golpe de Jiraiya para o exterior. O velho não teve escolha a não ser seguir seu impulso, deixando seu rosto a uma curta distância dos punhos mortais do guerreiro. A dor irrompeu atrás dos olhos de Jiraiya quando um golpe violento de palma bateu em seu nariz. O sábio sentiu o sangue espirrar em seu rosto e por um segundo ele teve problemas para respirar. O nariz dele estava quebrado. Só então o Sannin percebeu que estava deitado no chão mole da armadilha da boca do sapo. Ele nem se lembrava de ter caído, ou talvez o termo estivesse voando, desde que suas costas doíam como um filho da puta. Itachi bateu na parede ao lado de Jiraiya. Apenas alguns segundos depois, Jiraiya se levantou com um gemido. Sentindo cautelosamente o nariz quebrado, ele se preparou e apertou a ponte. A dor aumentou de novo. Jiraiya gritou quando ele pôs o nariz quebrado. Teria que fazer por enquanto até que ele pudesse pegar um dos sapos curandeiros ou consultar um médico humano. O que ocorresse primeiro, claro. Isso supunha que ele e Itachi sobreviveram a esse pequeno encontro. Nós conseguimos alguns bons sucessos nesse garoto? Jiraiya perguntou. Itachi balançou a cabeça negativamente, mas ele poderia estar apenas tentando limpar o torpor em que estava envolvido. Não, Jiraiya-sama, ele murmurou, cambaleando em pé, ajudando os shinobi mais velhos a se levantarem. Ele ficou muito mais rápido e não precisa reagir como nós.
O que você quer dizer? Um ser humano, para tomar uma ação, precisa processar a situação, elaborar um plano para lidar com a situação, agir de acordo com esse plano, depois analisar os resultados e começar a repetir o processo. Isso pode levar alguns segundos ou mais. Alguns milissegundos, dependendo da pessoa. Gohan-kun está inconsciente. Ele não está pensando. O selo está fazendo trabalho para ele. Ele não tem tempo de reação. O selo está usando o que está disponível para nos combater. É por isso que não podemos bater nele. Sim. Então, para vencê-lo, teríamos que interferir com o selo de alguma forma, mas isso significa que teríamos que criar um selo de restrição que tenha um objetivo semelhante ao Fujin, mas, ao mesmo tempo, não dependa dos usuários força de vontade e teria que ser autossustentável e não causar efeitos negativos. O sábio balançou a cabeça, mas imediatamente se arrependeu quando sua mente se encheu de nevoeiro. Levaria semanas, talvez até meses, de pesquisa, design e análise. Não temos esse tipo de tempo. Existe uma alternativa. Jiraiya sentiu frio. Ele sabia para onde Itachi estava indo. Privar o selo de recursos. O Sannin murmurou em outras palavras, mate Gohan. O silêncio de Itachi foi toda a confirmação de que o sábio precisava. Inacreditável. Não acredito que tenho que levar um adolescente tão a sério. Você não pode matá-lo. Naruto protestou de dentro de seu casulo de estômago de sapo. Você não pode. Tem que haver outro jeito. Se você tem um, eu adoraria ouvir. Jiraiya gritou. Caso você não tenha notado, eu sou um Sannin Uchiha. Aqui é um dos principais gênios que já foram produzidos por Konoha. E somos totalmente impotentes. Ele olhou para Gohan. Esta é a única solução, Naruto. Mas, sem desculpas. O professor de Naruto berrou. Você vai me ouvir pela primeira vez. É assim que as coisas devem ser. Não temos outra alternativa. Se não o pararmos aqui, não há como dizer o que ele fará com a cidade. Inferno, não há dizendo o que ele fará ao mundo se o deixarmos ficar louco. O Rasengan ganhou vida na palma da mão de Jiraiya. Ele lançou um olhar ardente para Itachi. Pronto. Sem nenhuma palavra entre eles, os dois shinobi atiraram em Gohan o mais rápido que puderam. Jiraiya não podia ver. Ele estava se movendo rápido demais. Se Gohan reagisse, o Sannin morreria. Ele não via o contra-ataque chegando, pelo que Jiraiya entendeu ao conversar com Minato. Kakashi teve o mesmo problema. Quando o espantalho desenvolveu Shidori, Itachi teria que ser os olhos de Jiraiya. Jiraiya empurrou cegamente. Ele sentiu o Rasengan se conectar. Gohan estava morto. O Sannin sabia disso. Naruto nunca o perdoaria por isso, mas tinha que ser feito. Ninguém enfrentou um Rasengan e viveu para contar sobre isso nunca. Assim como ninguém viu o Iraishin 2 vezes em uma vida. O mundo voltou. E era um violento tom de laranja e amarelo. Jiraiya piscou quando percebeu que não era um mundo laranja, mas o Gamaguchi Shibabi estava cheio de clones das sombras. O que? Os clones se dispersaram. Eles encheram o corredor inteiro como sardinha e também havia espaço de sobra. O que o Rasengan atingiu não foi Gohan, foram todos os clones de Naruto. Jiraiya virou-se para o aluno. Para que diabos foi isso? Ele demandou. Você acabou de nos custar uma chance. Como se quisesse enfatizar seu argumento, Itachi passou voando de novo, batendo na parede e pela. Jiraiya perdeu a conta das vezes que os dois haviam se chocado contra a barreira dura. Era uma maravilha que a parede ainda estivesse inteira. Naruto, livre de seu casulo, estava ofegante diante dele, pálido pelo repentino esforço do chakra. Você não pode matá-lo. O loiro reiterou. Eu não vou deixar você. Você não vai me deixar. Você não está entendendo. Aqui estamos falando de Son Gohan.
Ele tem a sua idade e se afastou de Orochimaru com apenas ferimentos leves. Ele pegou o biju de Suna e veio no topo. Se suas histórias são verdadeiras, ele enfrentou inimigos tão poderosos que só podemos imaginar como deve ter sido a batalha. Esta é uma batalha de vida ou morte, Naruto, não é um teste de Genin. Eu sei. Naruto gritou em troca e entendi. Sua voz caiu e ficou tão suave que Jiraiya mal podia ouvi-lo, mas ele é o único. Apenas um o quê? Jiraiya perguntou, furiosa. Ele não queria fazer nada além de dar algum sentido ao aluno. Ele é o único que nunca me olhou com esse olhar. Isso roubou o vento das velas de Jiraiya. É o que? Os moradores, respondeu Naruto, sacudindo os ombros, sempre me olhavam como se eu fosse uma merda nas sandálias deles. Até os filhos deles faziam isso. Todos na academia, os professores, os alunos, todo mundo. Eu estava sozinho, tudo porque dessa coisa. Ele se cutucou no estômago para enfatizar seu argumento. Jiraiya sabia que era onde Minato havia colocado a raposa. Gohan nunca fez isso. Ele nunca olhou para mim como se eu fosse um monstro. O loiro olhou para cima, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Jiraiya Sensei, não leve a única pessoa que me vê por quem eu realmente sou. Seus amigos te veem como você é, Naruto. Jiraiya sussurrou. Mas eu tive que ganhar. Ninguém mais tem que ganhar reconhecimento como eu. Gohan é o único que me viu por um humano real, não por algum monstro ou por alguma besteira que não vale a pena. Ele olhou para o chão novamente. Uma mão pesada e calejada em sua cabeça o fez olhar para cima novamente. Jiraiya tinha um olhar de entendimento em seus olhos. Sinto muito, Naruto. Eu não sabia que isso significava muito para você. Ele é ainda mais perto de você do que um irmão, não é? Naruto limpou o nariz na jaqueta e assentiu. Eu posso ver o porquê, continuou Jiraiya. Você foi tratado como um estragado ou um monstro a vida toda. Ninguém quer isso. Ninguém quer ser tratado como se não fosse nada. Gohan é o único que viu o verdadeiro você. Não é que ele seja seu amigo ou colega de quarto. Você tem medo de perder a pessoa que o tratou com bondade desde o início. Você tem medo de que, se você perder Gohan agora, nunca encontrará uma pessoa que o trate dessa maneira novamente. Naruto assentiu novamente. Tudo bem. Entendi. Jiraiya bagunçou o cabelo de Naruto e olhou para Itachi, que só agora estava começando a se levantar. Itachi, me desculpe, mas não posso matar Gohan. Isso privaria Naruto de algo que ele nunca teve antes. Eu estou inconsciente, respondeu Itachi. O que seria aquilo? O reconhecimento incondicional. Gohan é o único que reconheceu Naruto sem que Naruto tenha que conquistá-lo. Ele é o único que nunca teve algum tipo de preconceito prévio contra meu aluno aqui. Essa é uma das necessidades básicas de qualquer humano. Que direito temos? Privar Naruto disso. Se Gohan nos matar, muitos perderão suas vidas, respondeu Itachi. Você sacrificaria a vida de potencialmente milhares de pessoas apenas para salvar essa vida. Isso é irracional, Jiraiya-sama. Você está certo, respondeu Jiraiya. Mas eu não sou racional. Eu sacrificaria um mundo por um amigo. Assim como Naruto, Gohan e um Daime Okage também. Jiraiya enfrentou Gohan, que permaneceu imóvel como uma estátua durante todo o intercâmbio. Jiraiya achou isso estranho. Ele teve muitas chances de atacá-los enquanto Naruto e Jiraiya estavam discutindo. Eu me pergunto. Pergunto o quê? Naruto perguntou. Gohan teve muitas chances de nos atacar, mas ele não o fez. Por quê? Itachi. Sim, Jiraiya-sama. Onde você estava e aquele tubarão quando Gohan atacou pela primeira vez? Nesta metade do corredor. Onde Gohan estava?
Itachi sentiu Jiraiya sorriu. Eu acho que poderia ter encontrado uma maneira de detê-lo sem matá-lo. Naruto. Sim? Faça um clone das sombras e o envie para atacar Gohan. O que? Eu não vou fazer. Naruto. Apenas faça. O clone provavelmente nem chegará perto. Tudo bem. Kage Bunshin no Jutsu. O Naruto apareceu com o estalo e atacou Gohan. O Super Saiyajin estava parado do outro lado do corredor. O corredor tinha cerca de 20 a 30 metros de comprimento. Os dois grupos de luta em pé nos extremos. Quando o clone das sombras de Naruto ultrapassou a marca do meio do caminho, os olhos cegos de Gohan se concentraram nela. 3 metros depois, Gohan explodiu em movimento, aparecendo atrás do Kage Bunshin e cortando um golpe de faca no pescoço, arrancando a cabeça dos ombros. O clone apareceu e Gohan retomou seu estado imóvel, mas ele estava assistindo Jiraiya, Itachi e Naruto agora. Jiraiya sorriu triunfante. Pensei isso. O que? Naruto perguntou. Gohan não está no comando de seu corpo. O selo é. Se Gohan estivesse consciente, ele nos veria e, se ele agisse como Sasuke, ele nos atacaria. Ambos os Konoha Shinobi erraram a boca de Itachi com as palavras agir como Sasuke, um olhar confuso em seus olhos vermelhos. Segundos depois, a perplexidade se transformou em choque, depois raiva. Orochimaru. Itachi rosnou suavemente, mantendo a voz baixa. Ele marcou Sasuke. Eu vou fazê-lo pagar. Ninguém mexe com meu irmãozinho. Ninguém. Jiraiya continuou, sem ver a reação de Itachi. A revelação não intencional, mas o selo está no comando do corpo de Gohan. Ele só pode sentir pessoas a uma certa distância, cerca da metade do comprimento deste salão, e só pode atacar a uma distância menor que essa. Então, enquanto permanecermos fora do alcance do ataque, ele só assistirá. Naruto perguntou. Sim. Mas temos que atacar algum dia. Naruto apontou. Verdade. Mas agora que sabemos que ele só atacará a uma certa distância, é fácil pensar em uma estratégia. Itachi. Sim. Vou providenciar a distração enquanto Jiraiya-sama aplica uma medida preventiva. Jiraiya sorriu. Você faz parecer tão fácil. Nós vamos precisar de você também, Naruto. Eu por quê? Você é o exército de um homem. Você pode ser um Omio. Vamos precisar de números como uma distração até que eu possa fazer algo sobre o selo amaldiçoado. Itachi irá com você. Com isso, os olhos de Naruto brilharam. Você espera que eu trabalhe junto com ele? Naruto berrou no alto de seus pulmões consideráveis. Ele tentou me matar. Nós realmente não temos escolha agora. Se você quiser salvar Gohan, faça isso. Caso contrário, voltaremos ao plano A. Naruto engoliu em seco e lançou um olhar para Itachi, que lhe deu um aceno de reconhecimento. Tudo bem. Ele resmungou de mau humor. O loiro quebrou seu pescoço. Acho que é melhor eu ir embora então. Seria bom. Jiraiya concordou. Os dedos de Naruto formaram uma cruz. Taiju Kage Bunshin no Jutsu. Todo o final do corredor se encheu de Shadow clones. Cada um deles pegou 2 kunai, uma para cada mão. Depois os clones explodiram em movimento. Jiraiya piscou quando percebeu que os Kage Bunshin estavam usando a superfície flexível e flexível do estômago que reveste os corredores como um trampolim. Logo o ar estava cheio de pinballs laranja e loiros. Itachi estava entre eles, um espectro em branco e vermelho em uma profusão de cores. Jiraiya pegou um caderno e não aquele em que observava Isha. Este era um registro que ele começara a manter depois de descobrir que Orochimaru estava além da ajuda. Era um registro de tudo que Jiraiya sabia sobre o Sannin Snark. Entre essas observações, havia informações sobre o selo da maldição. Era informação de segunda mão e a precisão era certamente questionável, mas eram as observações de Kakashi e
e esse homem raramente falhava um passo. O Sannin se abaixou quando um Naruto voou sobre sua cabeça e se chocou contra a parede, estourando como um balão cheio demais. Seus olhos eram borrões escuros. Enquanto ele roçava suas anotações depois que ele terminou, ele começou a repassar o que sabia sobre o Fu Shaolin e suas complexidades. Essas duas informações em mãos, Jiraiya rabiscou o contorno áspero de um selo no papel de selo que ele mantinha no bolso interno de seu uniforme. A fórmula era grosseira e havia uma alta probabilidade de falha no segundo em que era aplicada, mas era melhor que nada. A cabeça de Naruto bateu no pé de Jiraiya. O sábio olhou para baixo e viu o loiro estremecendo de dor. Dói, não é? Ai, Naruto respondeu. Itachi foi o único que restou a envolver Gohan. Os dois eram apenas borrões, mesmo para os olhos experientes de Jiraiya. Dos borrões que ele podia ver, não parecia que o Uchiha estava se segurando. Jiraiya balançou a cabeça. Gohan era assustador. Ele realmente era. Se fosse assim que ele seria, se e quando esse segundo selo fosse lançado, Orochimaru faria bem em correr pelas colinas. Jiraiya arrancou o papel do selo e respirou fundo. Naruto, tem energia para mais um. Naruto estava de pé em um piscar de olhos. Com quem você pensa que está falando também? Era o Sannin. É claro que tenho energia. O pervertido riu. Sem dúvida, acho. Tudo bem. Preciso me aproximar o suficiente para usar isso. Ele ergueu o papel com selos. Os desenhos ondulados pareciam estranhamente com Fu Shaolin, mas, ao mesmo tempo, havia um selo secundário dentro do pequeno círculo do selo principal. Aqui vamos nós. Taiju Kage Bunshin no Jutsu. O salão estava novamente cheio de borrões laranjas saltitantes. Desta vez, Jiraiya estava entre eles, usando o mesmo método para tentar se misturar com os clones. Gohan era um borrão de movimento. A fumaça estava enchendo o ar ao seu redor enquanto seus punhos e pés brilhavam aqui e ali, pegando Naruto. Itachi no intestino, cabeça, queixo, peito e coxas. Itachi foi arremessado várias vezes, mas o Uchiha estava sempre na briga novamente. Apenas alguns segundos depois de ser jogado fora, Narutos estavam pulando para a esquerda, direita e centro, mas Jiraiya continuava escorregando da sombra de um clone para o outro, esperando sua oportunidade. Veio por uma estranha coincidência. Como muitas vezes acontecia em batalha, dois clones de Naruto foram para os pés de Gohan enquanto Itachi veio do lado bom de Gohan. Os dois clones foram destruídos em segundos, mas Itachi conseguiu aguentar um segundo ou dois. Ele também foi arremessado, mas foi o suficiente. Jiraiya caiu atrás de Gohan, aparecendo na sombra de um dos Kage Bunshin. Gohan girou e deu uma cotovelada no Sannin na mandíbula. Estrelas explodiram no rosto do Sannin quando ele sentiu sua mandíbula quebrar. Pelo menos, ele pensou que estava quebrado. Talvez tenha sido apenas deslocado. Ainda doía como um filho da puta. Um grito de dor veio de Naruto e o Genin loiro bateu no peito de Jiraiya, os dois esmagando o chão em uma pilha. Todos os três estavam de pé em segundos, prontos para o menino Saiyan apressá-los, mas ele estava congelado. Ele ficou imóvel como mármore por alguns segundos. Depois os membros do garoto começaram a tremer e tremer, como se estivesse tendo uma convulsão. As gotas de chuva do selo amaldiçoado ficaram brancas e começaram a estalar como eletricidade. Quando o rosto de Gohan se contorceu de surpresa, seus olhos brancos cegos estavam arregalados e sua boca estava aberta em um grito silencioso. Arcos brancos de energia irregular e elétrica brilhando sobre as éguas escuras em sua pele. O papel de selo de Jiraiya estava firmemente fixado sobre o selo de Gohan em seu pescoço. A luz começou a se acumular, lentamente, como um vulcão roncando. Pouco antes de explodir, o Kanjido número 2 apareceu em seu peito, o novo selo pulsando furiosamente, como um batimento cardíaco. Ele batia cada vez mais rápido antes de dar um baque que parecia trovão sem som, um impacto sem barulho e uma onda de choque
branca explodiu. Todo mundo Gamaguchi Shibari foi destruído, junto com o piso superior do hotel onde o trio estava hospedado. Felizmente, Jiraiya teve a presença de espírito de usar o jutsu para mover todos para os andares inferiores com a técnica antes da luta começar. A sério. Uma espessa poeira oculta encheu o ar, juntamente com chuvas de lascas de madeira, lascas e uma outras telhas. Quando a poeira se dissipou, Gohan, desprovido de quaisquer marcas do selo amaldiçoado, estava deitado no chão quebrado do salão em ruínas. Uma pilha de detritos se moveu e mudou. Jiraiya sentou-se com um gemido, esfregando a testa. Ele foi cronometrado na cabeça por uma maçaneta que tinha sido explodida. Tinha batido forte o suficiente para derrubar sua ira e ele encontrou o pedaço protetor de metal no chão ao lado dele. Ele o amarrou no lugar e se levantou. O topo do motel parecia ter explodido uma bomba. Não havia nada além de uma pilha de madeira quebrada e restava a poeira do que havia sido o último andar de um prédio apenas alguns segundos atrás. Naruto sentou-se com um gemido. Ele estava arranhado e machucado, assim como Jiraiya, mas tinha sangue nos cabelos loiros, provavelmente por um golpe de raspão de uma lasca ou algo semelhante. O adolescente tocou seus cabelos ensanguentados, piscou desconcertado com os dedos vermelhos e depois balançou na posição vertical. Ele gemeu e olhou em volta uma vez, mais alerta. Ei! Onde está Itachi? Se foi, respondeu Jiraiya, levantando-se e se afastando. Ele apontou para onde Kizami deveria estar deitado, ainda inconsciente, e ele levou seu parceiro com ele. Você acha que eles vão voltar? Provavelmente, mas não por um tempo, talvez até alguns anos. Eles vão lamber suas feridas, informar a esse líder que o tubarão estava tagarelando, e depois voltarão quando tiverem um plano infalível para derrotar eu e Gohan. Eles querem a raposa. Naruto murmurou, uma mão apertando seu estômago. Eles não vão entender, disse Jiraiya com firmeza. Eu não vou deixar eles. E você também não vai, certo? É melhor você acreditar. Naruto cantou. Se eles mostrarem suas bundas de novo, eu vou chutá-las até Suna e voltar. Suna. Jiraiya riu. Você vai incluir o garoto Guaxinim para ajudar também? Gaara. Claro, por que não? Os dois riram e riram. Foi uma risada de alívio. Eles estavam vivos. Os Kyuubi não tinham caído nas mãos erradas. E a Akatsuki se foi sim. O dia estava realmente brilhante. Gohan se mexeu e abriu os olhos. Ele sentou-se e sibilou de dor. Enquanto seu pescoço queimava, ele gritou e bateu a mão no selo preto em seu pescoço. Estava queimando sob seus dedos, pulsando com raiva, como um polegar que havia sido esmagado. Cada pulso enviou uma sacudida de dor através de Gohan e fez sua cabeça palpitar. Ele sentiu náuseas. As lembranças de Tsukuyomi vieram à tona e seu estômago revirou. Gohan rolou de frente e imediatamente esvaziou o conteúdo do estômago no chão. Quando ele terminou, ele não se mexeu. Ele não estava mais revivendo Tsukuyomi, mas estava revivendo aquele dia fatídico, naquele dia que seu pai morreu. Ele pensou que tinha enterrado os sentimentos. Ele pensou que tinha superado a morte de Goku. Gohan pensou que finalmente havia mudado. Tsukuyomi trouxe de volta todos os sentimentos de culpa de Gohan, que agora pareciam 1000 vezes piores depois de reviver o incidente. Lágrimas, espontaneamente, mas quentes em suas bochechas, caíram de seus olhos, pingando no chão. Pai, Gohan sussurrou, a mão boa se fechando, empurrando depressões no chão. Pai, eu sinto muito. A dor passou.
mas Gohan permaneceu nervoso, esperando ver Itachi pular de uma sombra Uchiha. Estava certo, a única coisa que Gohan temia mais do que qualquer outra era a perda de seus amigos. O golpe esmagador em sua psique fora mais do que uma derrota física para o jovem, foi uma grande surpresa. Gohan agora sabia que havia pessoas aqui, neste mundo, que eram mais poderosas que ele. Orochimaru era poderoso, mas Gohan achava que poderia igualar a cobra se tivesse o segundo nível de volta. Itachi estava além disso, se não no poder, certamente no intelecto. Ele não era invencível. Ele não era um grande guerreiro. Gohan se sentiu assim aqui. Ele se sentiu no topo do mundo. Ele sentiu que havia poucos que poderiam desafiá-lo, muito menos realmente superá-lo. Quão errado ele estava. Ele tinha mostrado quem ele realmente era novamente. Mostrado, de uma maneira brutal, o que ele sabia desde que Goku morrera. Protegendo o mundo de seu ele era apenas uma criança arrogante, fingindo ser um guerreiro poderoso. Gohan nunca conseguiu salvar ninguém. Piccolo havia sido morto por Nappa todos aqueles anos atrás, tudo porque Gohan havia congelado. Isso poderia nem ter acontecido se Gohan não estivesse tão assustado. Em primeiro lugar, Piccolo havia elaborado um plano que poderia ter derrotado o Careca Saiyan, mas Gohan ficou tão paralisado pelo medo que não seguiu sua parte nesse plano. Mais tarde, em Namekusei, Krillin e Gohan foram espancados até a morte várias vezes pela força Genil. Aquele cara rosa com a cabeça espetada, o garoto bonito que se transformou em um monstro, e depois pelo próprio Freeza. Foi durante uma dessas batalhas que Krillin foi empalado. Talvez se Gohan não tivesse sido tão lento na absorção, ele poderia ter evitado de alguma forma. Depois, houve o momento mais recente. Os jogos de Cell. Gohan tinha Cell nas cordas. O androide tinha sido impotente para deter o enfurecido Semi-Saiyan, pois havia destruído a ameaça mecânica com golpes e ataques de Ki que, a certa altura, haviam deixado apenas metade de um androide no céu. Então Gohan ficou arrogante. Não importa quantas vezes seus amigos lhe dissessem que não era culpa dele, Goku havia sido forçado a morrer uma morte vã na tentativa de parar Cell. Ele falhou e apenas um esforço de 110% de Gohan o salvou. Bojack, que tinha sido muito parecido Gohan, estava com tanto medo de explorar seu poder latente que Goku precisou quebrar as leis do outro mundo para salvá-lo. Foi apenas com o incentivo de seu pai que deu a Gohan a confiança para ceder e destruir completamente a ameaça. Orochimaru, ele não tinha sido capaz de enfrentar o monstro. Tudo que ele foi capaz de fazer foi atrasar o Sannin, desacelerá-lo, impedi-lo de perseguir Sakura e matá-la. E, no final, o próprio Gohan foi marcado pelo selo amaldiçoado do céu da cobra. Ele estava impotente contra Haku, ultrapassado pela velocidade do garoto quieto. Gohan tentou se transformar e, no final, ele foi salvo por Sasuke e Naruto, e isso quase custou a vida dos dois garotos. Agora com Itachi, Gohan havia sido destruído, completamente derrotado. Em 3 segundos, apenas olhando Uchiha nos olhos, como ele deveria vencer isso. Mesmo que ele não pudesse reagir à velocidade de Gohan, o Sharingan de Itachi permitia que ele visse Gohan. Não importava a rapidez com que o Saiyan estivesse se movendo, ele poderia tentar evitar o olhar de Itachi tudo o que queria, mas o risco era alto demais. Eventualmente, Gohan olharia Itachi nos olhos e tudo acabaria novamente. Ele nem sabia como ele e Naruto haviam saído dessa situação mais recente, mas ele tinha a sensação de que a imprevisibilidade de Naruto e o poder de Jiraiya tinham algo a ver com isso. Droga, Gohan chegou baixinho. Ele foi apenas um fracasso que havia dominado a sorte e homens mais poderosos e habilidosos. O adolescente se ajoelhou e olhou para o punho trêmulo e o corpo. Eles eram inúteis para ele. Inútil. Ele não tinha a determinação e habilidade de seu pai. Ele não tinha a mente perspicaz de Piccolo. Ele não tinha a arrogância de Vegeta, que permitia que o príncipe dos Saiyajins nunca aceitasse a derrota. Ele não tinha o poder de Jiraiya nem ele. O talento natural de Sasuke. Ele não tinha a imprevisibilidade de Naruto.
O que ele tinha? Nada é isso, apenas o poder que ele tinha, apenas a mais fraca das ideias de como controlar, e metade dela estava trancada longe dele. Agora ele nem sequer tinha controle completo de seu corpo. Tudo isso se resumia à inadequação de Gohan. Como guerreiro ele seria apenas um prejuízo para Naruto e Jiraiya. Em sua busca por Tsunade ele deveria voltar para Konoha e seguir com sua reabilitação. Talvez ele pudesse chegar ao ponto em que poderia proteger seus amigos o tempo todo. O tempo todo. Sim, isso parecia bom. Ele voltaria para Konoha e treinaria até que seu corpo se torne pó. Só então ele iria com seus amigos, quando poderia protegê-los todos sem falhas. Ele ficou em pé, com a cabeça latejando, e tropeçou antes de recuperar o equilíbrio e lutar contra o latejamento em sua cabeça. Gohan teve que encontrar Jiraiya para que ele soubesse para onde estava indo. Quando ele saiu do hotel, Gohan ficou surpreso ao descobrir que não estava no mesmo caminho que se lembrava. Em vez de um desfiladeiro, a cidade em que se encontravam confinava a uma escarpa de pedra com escadas que levavam a borda acima do rebordo da rocha. Estavam os galhos frondosos das árvores. A cidade em si era maior que a anterior, com mais espaço para se espalhar. Gohan tropeçou fracamente pela cidade, absorvendo tudo, mas sem processar nada. Ele viu mais de uma pessoa olhando para ele com graça, porque, mesmo que não visse, os olhos de Gohan estavam escuros e assombrados pelas lembranças que ele estava revivendo antes de acordar, e se aprofundou logo após acordar. Ele esbarrou em um homem de terno branco e caiu de costas. O homem se virou, um charuto na boca, que estava enrolado em uma careta. Gohan não. Gangster. Gohan pensou, entorpecido. Cuidado onde você está indo, pirralho. O homem berrou, empurrando Gohan. Enquanto ele estava de pé novamente, Gohan caiu no chão novamente. Quando ele se levantou, ele sabia que deveria estar bravo por ter sido empurrado assim, mas por alguma razão, Gohan não sentiu nada. Na verdade, ele se sentia entorpecido, como uma chama que não passava de brasas gastas. Ele tinha potencial para ser poderoso, mas simplesmente não tinha combustível, ou, neste caso, vontade de acender e devorar o que o irritou. Ei! Estou falando com você! Ele fez empurrar Gohan novamente, e desta vez os membros de Gohan responderam, independentemente de sua vontade. O braço dele se ergueu, girou em um círculo no sentido anti-horário, batendo golpe por cima do ombro, enquanto o pé entrava e tirava a perna do gangster, que suportava todo o seu peso. O homem caiu antes que ele soubesse o que o atingiu. Gohan começou a se afastar mesmo antes do homem infeliz atingir o chão. O homem se levantou, com o rosto vermelho, arreganhando e rangendo os dentes, enquanto puxava a faca do lugar do estômago com um grito. Ele jogou a faca nas costas de Gohan, girou de ponta a ponta, o sol brilhando na linha ondulada que marcava a ponta da arma. O garoto alvo girou, desumanamente rápido. Quando a lâmina estava a poucos centímetros dele, ele pegou a faca sem esforço entre os dedos indicador e médio. A mandíbula do gangster caiu com um movimento hábil, e sem olhar para o agressor, Gohan jogou a faca aos pés do homem, onde se enterrou no chão, desaparecendo com um pequeno baque e um tremor. O rosto do homem empalideceu e o charuto caiu de uma mandíbula frouxa. Ele olhou do buraco que marcava a entrada da lâmina na terra para Gohan, cujas costas já haviam desaparecido no meio da multidão.